Eu converso com Milo Quadros, professor budista, e conversamos sobre budismo. Milo, como é que os budistas veem temas centrais? Quais são os temas centrais do budismo? No budismo tem temas que são muito recorrentes, muito importantes, e é interessante porque todos eles têm relação direta com o dia a dia, com a vida das pessoas, com as coisas pelas quais elas estão passando. Então, por exemplo, um tema muito central é como desenvolver paciência, como manter a nossa mente sempre equilibrada, positiva e serena diante de todas as situações. E existem muitos ensinamentos nesse sentido. Também como aumentar, desenvolver nossa compaixão, né, para que aumente a harmonia entre as pessoas, ou desenvolver estados mentais como amor, aumentar nossa lucidez, nossa sabedoria. Tudo isso é tratado pelo budismo e de forma prática, nos ajudando a ter um método para poder aumentar essas qualidades em nós, na nossa mente. Agora, uma outra coisa importante é a maneira, a visão de morte, como é que é vista, né, pelo budismo. Então, a morte é a separação definitiva da nossa mente e desse corpo. No caso, os budistas acreditam que nossa mente, nós somos indestrutíveis, que a gente vai continuar vivendo. No entanto, na hora da morte, a gente pode constatar esse corpo para de funcionar. Então, a mente separa do corpo e vai para a próxima vida. E o que determina o tipo de renascimento, de vida que a gente vai ter, são as nossas próprias ações que nós fizemos ao longo dessa vida ou de muitas vidas, que deixam marcas na nossa mente. A gente chama isso de karma. E aí o karma faz com que a gente tenha um próximo renascimento. Ou seja, é uma visão, é uma filosofia espiritualista também. Também. Acredita na reencarnação. Acredita na reencarnação também. Mas o que determina uma próxima vida seria aquilo que você fez de boa ação nessa? Se você tem marcas mentais negativas, por exemplo, como fruto de ações negativas, e você tem marcas mentais positivas, que são os frutos das ações positivas, e marcas mentais que são neutras, de ações neutras que a gente faz. Tudo isso fica na nossa consciência, são como potenciais kármicos. E na hora da morte, um deles amadurece. Por isso que é muito importante a gente ter uma vida ética, uma vida espiritual ao longo de toda a vida, e sempre aprender a manter a nossa mente calma e positiva, porque na hora da morte, o nosso estado mental, a forma como a gente está pensando e sentindo e vivendo a morte, isso vai influenciar diretamente o tipo de potencial kármico que vai amadurecer, que vai determinar o nosso próximo renascimento. E o budista fala em Dharma? Então, Dharma é uma palavra em sânscrito que quer dizer proteção. A gente usa muito essa palavra, e o Dharma quer dizer, nesse sentido significa são todos os ensinamentos que Buda deixou para a gente, porque eles nos ajudam a nos proteger contra todo tipo de problemas e sofrimentos. E a gente chama isso de Dharma, principalmente as realizações que a gente tem na nossa mente ao praticar esses ensinamentos. Isso no budismo é o Dharma. E como são feitos como é que se chama? São cultos budistas? São rituais? São, não sei a palavra. Nós chamamos de práticas. Práticas. É. O budismo, a gente define sempre o budismo como a prática dos ensinamentos de Buda. Então, esses ensinamentos sempre visam um objetivo prático, né, de controlar a nossa mente. Tem vários tipos de prática budista. Então, a prática da meditação, não é? Ao sair da meditação, fazer todas as nossas ações mantendo o que a gente chama de contínua lembrança. Então, as pessoas chamam de mindfulness hoje em dia. Estar sempre atento ao que você está fazendo, às suas ações de corpo, fala e mente, e praticando o que você aprendeu, ao ouvir ensinamentos, ao meditar, as conclusões que você chegou, aos estados mentais que você desenvolveu meditando. E a gente tenta misturar isso com toda a nossa vida. Outro tipo de prática budista também é fazer preces muito concentrados, muito focados, para a gente poder também acalmar a nossa mente e receber bênçãos, proteção. No caso, a gente
pede para os seres sagrados, que no budismo são os Budas. Existe mais de um Buda? Como assim, os Budas? Então, Buda ele ensinou que todos nós temos o potencial na nossa mente, nela existe o potencial para a gente atingir a iluminação. Então, todas as pessoas que desenvolveram ao máximo a sua mente, purificando ela de todas as falhas, de todos os estados mentais perturbadores e cultivando suas boas qualidades ao máximo, essas pessoas atingindo a iluminação são chamadas de Budas. E ele nos ensinou que já existem incontáveis Budas. Várias pessoas já atingiram a iluminação. E muitas outras vão atingir. E esse é o objetivo dos ensinamentos que ele deixou, para que todos nós pudéssemos alcançar esse estado mental. Então, Buda, na verdade, não é uma pessoa, é um estado mental. E todo mundo pode atingir esse estado mental. Seriam diferentes níveis de evolução, seria isso? Então, quando a gente treina a mente e vai transformando a nossa mente, purificando, a gente pode dizer que a gente está evoluindo. Entendi. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica de saúde bucal. Olá, Mônica, hoje eu vou falar a respeito de fluorose. Fluorose são manchas geralmente esbranquiçadas na fase inicial. Numa fase mais grave, ela é até acastanhada. Se origina na fase de formação dentária e geralmente é de forma similar, ou seja, o mesmo dente direito é o mesmo dente esquerdo que vai ter essa mancha, tá? É uma característica principal da fluorose, é isso, é simétrico. E ela se dá por quê? Por injeção em excesso de flúor no período de formação do dente. Onde a gente tem água de abastecimento fluoretada, que nem na nossa região, e essa água de abastecimento fluoretada, que a gente já consome esse flúor, associada com outros tipos de flúor que são ingeridos, pode acarretar fluorose. Como, por exemplo, algumas vitaminas, complexo vitamínico, receitado pelo pediatra, que contém flúor. Crianças que ainda não sabem, não sabem fazer bochecho, usando pasta de dente fluoretada, engolir essa pasta de dente fluoretada, vai ocasionar a fluorose. E geralmente o tratamento para fluorose, se ela é leve, a própria saliva disfarça. Um polimento, tá tudo certo. Agora, se for mais grave, se for mais acastanhada, perceptível, é uma restauração tradicional, convencional de resina, que a gente já faz o tratamento dela, já fica mais estético. Bom, espero ter esclarecido. Até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.